Olá, raio de sol! Vamos transformar a sua mentalidade com o EFT. E hoje eu vim trazer um assunto um pouco delicado aqui para a gente fazer o EFT juntos sobre este aparelhinho aqui que todos nós usamos hoje em dia, o celular. E eu estava lendo uma pesquisa recentemente onde as pessoas estão sentindo muitas emoções relacionados a este aparelho e principalmente a questão de usar o WhatsApp e outras redes sociais como o Instagram ou o Facebook. E nós vamos fazer aqui uma sequência de liberação sobre as sensações de estar ali sempre manuseando esse aparelho e principalmente o tempo todo ali observando a vida das pessoas nas redes sociais. Agora me conte aqui se você tem sentido algum desconforto com relação ao celular e se você tem passado muitas horas aí sentindo sensações também estranhas com relação ao uso excessivo desse aparelho. Lembrando, gente, que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, ela vem para ajudar a gente de alguma forma a gente ter aí contato com o mundo, saber, né, como é que tá os nossos familiares, nossos amigos. A gente tem que usar a tecnologia só que para o nosso benefício e bem-estar. Quando isso extrapola, a gente precisa ficar de olho, que quando a gente passa excedido, né, esse limiar de bem-estar, a gente precisa olhar o que estamos sentindo com relação a isso. Muitas pessoas que eu atendo relatam o vício, né? A questão de estar ali muito tempo passando a tela do celular ali, observando e absorvendo aquele tanto de informação, mas aquilo é só algo para encher e trazer cansaço mental, encher a mente e trazer cansaço mental. Porque se você perguntar para a pessoa qual o vídeo que ela viu há pouco tempo, ela não vai lembrar do conteúdo. E aí nós vamos trabalhar isso hoje. Quero que vocês sejam sinceros com vocês e me contem aqui nos comentários quais são as emoções que vocês mais têm sentido com relação às redes sociais e a esse aparelhinho aqui, que é o nosso companheiro aí diário para trabalho, para outras coisas também, tá? Então vamos lá, muita gente tem sentido ansiedade, ficar assim, ansioso, esperando respostas, ansioso por estar ali conversando com alguém no WhatsApp, ansioso por estar vendo a vida das pessoas e se comparando. Então a gente vai começar aí pela ansiedade. E antes da gente começar, quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo, meu nome é Jana, aqui é um canal de EFT na prática. Você vai ver aí diversos vídeos e diversas formas de fazer o EFT e você vai encontrar o seu melhor jeito, que você se sente melhor. Eu só quero que vocês façam, tá? E façam o EFT todos os dias. Vou beber uma aguinha, que eu tô com a garganta bem seca hoje. Vamos lá. Então, façam o EFT todos os dias para vocês verem aí como que vocês vão se sentir melhor. E além disso, a gente vai desprogramando aí as memórias celulares com as emoções e as crenças limitantes que estão bloqueando a nossa vida. Nós vamos fazer o EFT reduzido, tá bom? Então, a mãozinha de conchinha, batendo no meio do peito. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais.
Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a ansiedade que eu sinto com as redes sociais. Relaxa, respira fundo. Muito bem, vamos para o próximo? Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda irritabilidade que eu sinto com as redes sociais. Relaxa, respira fundo. Vamos para o próximo? Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto nas redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a culpa que eu sinto com as redes sociais. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez. Quero saber de você como é que você está se sentindo fazendo esse vídeo, tá? Fazendo o EFT para isso. Vamos para o próximo? Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio toda a solidão e desconexão que eu sinto com as redes sociais. Relaxa, respira fundo.
Deixe aqui nos comentários também quanto tempo vocês ficam aí no telefone, tá bom? Quero saber aí de vocês. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia devido às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com as redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Eu desprogramo, destruo e descrio todo desânimo e apatia com relação às redes sociais. Para finalizar, eu me amo profundamente. 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 Relaxa, respira fundo. Quero saber de vocês, coloque aqui nos comentários o que vocês sentem quando vocês estão nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e outros, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você ama e até o próximo, transformando a sua mentalidade com EFT.